Passamos a palavra de imediato ao senador Sérgio Souza e, em seguida, à senadora Ângela Portela. Senadora Ângela Portela, vou falar bem menos. Senhor presidente, meu caro amigo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul, eu venho hoje à tribuna para fazer uma análise sobre alguns blocos econômicos, especialmente sobre os BRICS. Porque nos próximos dias 26 e 27 do mês de março, será realizada na cidade de Durban, na África do Sul, a 5ª cúpula dos países do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Trata-se de algo muito significativo, se imaginarmos que há mais de 10 anos era impensável a constituição de um bloco entre esses países, de vários continentes e longínquos, né? A gente imagina blocos econômicos dentro de um mesmo continente, quando no máximo num continente muito próximo. Trata-se de algo muito significativo, se imaginarmos a importância de hoje que tem os BRICS. Quando em 2001 o economista-chefe da Goldman Sachs criou a sigla BRICS para identificar economias atraentes ao investimento estrangeiro, ninguém poderia imaginar que passado pouco mais de uma década, a ideia se transformaria em mecanismo de articulação entre os governos do Brasil, Rússia, Índia e China. O conceito original expressava, senhor presidente, a existência de 4 países que individualmente tinham características que lhes permitiam ser considerados em conjunto. Entretanto, em setembro de 2006, uma reunião de chanceleres dos 4 países, organizada à margem da 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ultrapassou o conceito e iniciou uma nova etapa de cooperação entre essas nações. Desde então, os BRICS, como agrupamento, foi incorporado à política externa do Brasil. Rússia, Índia, China, e tem sido utilizado como mecanismo de ressonância às aspirações convergentes do bloco. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, senhoras e senhores senadores, há quase 70 anos, quando os vencedores do confronto definiram uma nova ordem global e, sobretudo, sua governança, o mundo experimentou grandes e significativas mudanças políticas e econômicas. Neste contexto, parece bastante lógico que tais mudanças sejam discutidas e consideradas para a redefinição do papel das nações na geopolítica mundial. O Brasil e os demais países do BRICS possui um peso muito maior no comércio e na riqueza do planeta hoje do que no meio do século passado. E por isso almejam ter maior participação, senhor presidente. E essa é uma luta constante do Brasil, por exemplo, ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, os países buscam preencher alguns espaços, porque, de fato, isso denota sua grandeza. A realidade de alguns países hoje é totalmente diferente, a realidade econômica dos países da década de 50 do século passado. E querem esses países participar das grandes discussões mundiais. E é inegável que os BRICS possuem grandes diferenças entre seus membros, de ordem política, econômica e cultural, e, por vezes, interesses divergentes em pontos específicos. Mas a pergunta é, senhor presidente, qual bloco ou organização de países no mundo goza da unanimidade de seus membros? Penso que nenhum. Nem mesmo a União Europeia ou a OTAN estão livres de divergências internas. Importa, portanto, que as convergências representem ganhos superiores
aos eventuais conflitos e que a atuação conjunta em temas de interesse comum possa antecipar e viabilizar conquistas e resultados positivos para esses países. Atualmente é possível constatar resultados palpáveis nos temas relacionados às reformas do sistema financeiro mundial. A atuação dos BRICS, senhoras e senhores, dentro do FMI, por exemplo, tem sido evidentemente coordenada e já ultrapassa os temas de convergência natural, o que evidencia a capacidade de acomodação de interesses em prol da posição do bloco. Temos um posicionamento uniforme em relação à necessidade de redefinição da governança global em assuntos econômicos. Ouso afirmar que a criação e o fortalecimento do G20 como fórum de discussão econômica mundial, substituindo inclusive o antigo G8 em importância, passa seguramente pela existência dos BRICS. Nada mais natural, senhoras e senhores senadores. Afinal, o peso econômico do bloco é inegável. Senador Armando Monteiro. Entre 2003 e 2007, o crescimento dos 4 países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em 2003, os BRICS, em 2003, respondiam por 9% do PIB mundial. 6 anos depois, em 2009, o valor aumentou para 14%. No seguinte, o PIB conjunto dos 5 países, já incluindo aí a África do Sul, totalizou 11 trilhões de dólares, ou seja, 18% da economia mundial. Estão nesses 5 países. Considerando o PIB pela paridade do poder de compra, esse índice é ainda maior, senhor presidente. 19 trilhões de dólares, ou seja, 25% de todas as riquezas do planeta estão nesses 5 países, considerado como um bloco econômico, os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso sem falar no fato de juntos os BRICS possuírem 2,9 bilhões de habitantes, ou seja, 42% de toda a população mundial. São evidentes e claras a importância, senhor presidente, crescente dessas 5 economias no cenário internacional. Situação que foi reforçada sobremaneira depois da crise financeira de 2008, cujos efeitos negativos foram mais intensos nos países mais ricos e menos intensos nesses países, considerado um bloco chamado BRICS. Em 2009, foi realizada a primeira cúpula dos BRICS na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia. 2 anos depois, por ocasião da terceira cúpula, em Sanya, na China, a África do Sul passou a integrar o bloco. Isso no ano de 2011, que adotou a sigla, então, BRICS, colocando o S de África do Sul, o Sul. Nestes quase 5 anos da cúpula, embora mantenha ainda um caráter informal e inegável, a ampliação da interação entre os membros do BRICS e a elevação do grau de institucionalização do bloco ocorreu. Já se observa, portanto, por exemplo, senhor presidente, e isto é salutar, movimentos de coordenação entre os países através de declaração, ações convergentes e similares de comportamento. O tema da mudança da ordem mundial, associado ao pleito do grupo por transformações correspondentes na governança internacional, perpassa todas as cúpulas do grupo do BRICS. Aliás, é importante conhecer que as cúpulas têm colaborado para que, além das naturais convergências nas reformas do sistema financeiro internacional, novas frentes de cooperação sejam descobertas e passem a ser trabalhadas. Agora estamos diante da 5ª cúpula dos BRICS, que se inicia na próxima semana no continente africano e que certamente contribuirá para ampliarmos ainda mais a agenda do bloco. A cúpula ocorre num momento de grandes debates mundiais, alguns deles de grande preocupação, como a comunidade internacional,
como, por exemplo, a crise da Síria, ou mesmo a polêmica envolvendo os testes nucleares na Coreia do Norte. E talvez seja uma oportunidade, senhor presidente, uma oportunidade ímpar para demonstrar que os BRICS podem ser mais do que um bloco que discute questões econômicas e possamos debater e apresentar novos caminhos e soluções para a convivência pacífica e harmônica de todos os países do planeta. Sabe-se que, em Durban, os países do BRICS intensificarão o debate em torno de da criação de um bloco e de um banco de desenvolvimento e de um fundo, senhor presidente, de reservas internacionais. 2 passos fundamentais para o fortalecimento deste bloco: um fundo de desenvolvimento e um fundo de reservas internacionais e um banco de desenvolvimento. Essa será a agenda principal dos temas que serão discutidos no 5º encontro destes países, cuja sigla é BRICS. Senhoras e senhores senadores, somos a 6ª maior economia do planeta. Este é o Brasil de hoje, um país com quase 200 milhões de habitantes e cujas perspectivas de futuro são bastante favoráveis. Queremos ser uma nação, senhor presidente, efetivamente desenvolvida e nada mais justo, portanto, que simultaneamente venhamos a almejar, senhor presidente, uma posição mais expressiva e mais condizente com a nossa realidade no cenário internacional. Esta é uma agenda comum a todos os BRICS: ultrapassar a condição de nação emergente e atingir o patamar de país desenvolvido, inserido nas principais discussões mundiais. Por isso, senhoras e senhores senadores, entendo ser tão importante tornar o bloco cada vez mais coeso e procurar exaltar as convergências possíveis que atendam aos interesses desse grupo. Vejo com grande satisfação a realização da 5ª cúpula dos BRICS e torço para que os resultados sejam os melhores possíveis e que tenhamos uma agenda ainda mais positiva para 2014, senhor presidente, quando o Brasil sediará a 6ª cúpula dos BRICS. Senhor presidente, eu tenho feito algumas reflexões da importância do Brasil. Tenho como bandeira de mandato a diminuição do custo Brasil e tenho refletido isso por vezes nas comissões desta Casa e também na tribuna do Senado Federal, manifestando que é inadmissível nós convivermos com produtos fabricados no Brasil ou que vêm de outros países e vendidos ao consumidor por vezes mais caros do que aqueles consumidos na Europa ou nos Estados Unidos. Não tenho dúvida que o Brasil precisa otimizar os modais de transportes, que o Brasil precisa diminuir a burocracia, extirpar a corrupção, que o Brasil precisa ser mais eficiente. Mas também faço uma reflexão de que o Brasil precisa não só resolver os seus problemas internos, mas precisa ocupar o seu espaço no cenário mundial. Nós temos que mostrar ao mundo que o Brasil é um país de respeito e que nós não somos somente a 6ª maior economia do mundo, mas nós somos altamente eficientes e nós precisamos ocupar os espaços dentro das principais organizações mundiais para nós fazermos ali valer o nosso valor, valer o nosso tamanho, valer a nossa expressão nesse cenário. Era essa as considerações de hoje, senhor presidente. Agradeço a todos, desejando uma boa noite a quem nos assiste pela TV Senado, nos escuta pela Rádio Senado, e uma boa noite a todos, as senhoras e senhores senadores.